Graça e paz, irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela vida dos seus familiares. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério e pela vida de todos os nossos familiares. Porque como igreja nós estamos aqui todos os dias profetizando que toda a nossa casa, toda a nossa família será transformada em uma família que obedece e teme ao nome do Senhor Jesus. Não vamos desistir, minha irmã. Não desista, meu irmão. Não desista, em nome do Senhor Jesus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, em nome do Senhor Jesus. A bênção do Salmo 128 é para todos, é a vontade de Deus para as famílias. Que sejamos famílias, que venhamos obedecer e temer ao nome do Senhor. Aleluia. E vamos louvar ao Senhor também por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 21. E vamos estudar do 1 ao 6 e depois do versículo 10 ao 12. E depois eu vou explicar por quê. Está bem? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu tenho dito isso aqui todos os dias. Eu e você que acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então nós vamos orando uns pelos outros. A partir do momento que você se inscreve nesse canal, você já está em concordância de oração. Então, em nome do Senhor Jesus, é como se você estivesse orando junto comigo todos os dias. E aí essas orações sobem como incenso até a presença do Senhor. E depois o Senhor manda os anjos dele descer com a resposta e o Espírito Santo vai trabalhando na nossa família, no coração, na índole, na mente, o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, se você ainda não é inscrito, se inscreva, em nome do Senhor Jesus. E nos ajude compartilhando essa mensagem e dando o seu like. O seu like é muito importante, meu irmão. É muito importante, meu irmão. Bem, então aqui no início do capítulo 21, vai parecer que eu estou pegando versículos isolados, mas não é. É porque parte desse versículo vai falar sobre luto e parte desse versículo vai falar sobre casamento, tá? Parte desse capítulo vai falar sobre luto e parte desse capítulo vai falar sobre casamento. Como os sacerdotes e os sumos sacerdotes enfrentavam o luto e depois como seria o casamento deles, com quem eles poderiam casar, entendeu? É por isso que às vezes vai parecer que eu estou pegando versículos isolados, mas não é, está bem? Então veja que o versículo 1 começa dizendo que o sacerdote ele não poderia se contaminar por causa de nenhum morto. E no versículo 4 diz que mesmo que este morto fosse um líder de uma tribo ou alguém de grande importância, mesmo assim ele não podia se contaminar por causa desse morto. É se tocar, tá? Mas caso o morto fosse um parente próximo, e quando fala parente próximo é esposa, tá? Ou fosse a mãe, o pai, o filho, ou a irmã que fosse virgem, que não tivesse marido, aí sim esse sacerdote poderia se contaminar por causa dessa pessoa. E veja que no versículo 5, então, eles são proibidos de cortar o cabelo ou de fazer qualquer tatuagem ou qualquer gesto de luto, tá? Em relação àquele morto que morreu, tipo tatuagem, cortar a barba, rasgar as roupas, eles não podiam ter esse tipo de manifestação, tá? Mas embora essas proibições tenham sido dadas para todos os israelitas, aqui eles são proibidos novamente. Então eles não podiam descabelar por causa do morto, vou repetir aqui novamente, nem rasgar suas vestes, nem se lamentar por aqueles que morreram. Ainda mais se essa pessoa que morreu estava em rebelião contra o Senhor. Está bem?
Agora, no versículo do 10 ao 12, vai falar da maneira como o sumo sacerdote deveria enfrentar o luto, pois sabemos que o sumo sacerdote ele remete a Cristo, né? Então, aqui o sumo sacerdote ele não podia também rasgar as suas vestes e nem podia se contaminar por causa de cadáver algum, nem filho, nem mãe, nem pai e nem esposa. Então veja que as leis para os sumos sacerdotes eram muito mais severas. Entenda que o nível mais alto de impureza no judaísmo é o morto, tá? É o nível mais alto. Tanto que lá em Israel tem as plaquinhas, tá? Já avisando os descendentes de Arão para eles não tocarem, não pisarem em tal lugar, porque ali tem um cemitério, houve um cemitério. Aí você vai falar, mas irmã, como que eles sabem que se eles são descendentes de Arão ou não? Eles se preservaram ao longo do tempo pelos sobrenomes, tá? Lá quem tem o sobrenome Corre, sabe que é descendente de Arão, tá? Quem tem o sobrenome de Cook, tá? Sabe que são sobrenomes que remete ao sacerdócio, tá? E tem outros sobrenomes também, entendeu? Eles sabem. Então veja que quando a Torá diz aqui que o sumo sacerdote não poderia se contaminar por causa de cadáver algum, entenda que este foi o comportamento de Arão na morte dos seus filhos. Ele não tocou, ele não saiu do lugar em que ele estava. Então ele continuou ali no santuário, né? E ele não lamentou a morte dos filhos dele. Por quê? Porque ele sabia que os filhos dele estavam em rebelião contra o Senhor. Então ele cumpriu direitinho o que estava na Torá. Mas qual a reflexão para nós hoje? Bem, veja que no versículo 1, o Senhor então diz a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e lhes dirás. Então, Rabino Rashi, tentando explicar o porquê dessa repetição de palavras, ele então nos diz que a interpretação correta desse texto é para que os grandes cuidem dos pequeninos, pois não somente os sacerdotes adultos deveriam tomar o cuidado para que não se tornassem impuros, como também os jovens que no futuro exerceriam os sacerdotes já deveriam saber como eles deveriam crescer já com essa missão de que eles tinham que obedecer aquelas leis, entendeu? Então é sempre o maior ensinando ao menor. É uma advertência, olha, ensina aos Arão para ensinar os outros sacerdotes. Ele tem que ter essa responsabilidade. E assim os outros sacerdotes vão passando para os jovens, para que eles já cresçam dentro dessa mentalidade. É o pai sempre ensinando o filho, né? E famílias, veja que famílias estão sendo destruídas justamente por isso, porque o pai está fugindo desse papel que ele tem de ensinar os seus filhos. Ensinar principalmente a palavra de Deus, os princípios de Deus, os princípios que são de acordo com a palavra de Deus. E aí nós olhamos para Arão, né? Pois a forma como ele enfrentou o luto pela perda de seus filhos, né? Pela perda de Nadab e Abiú, foi segundo a lei do luto para os sacerdotes. Ele se comportou exatamente segundo a lei de Deus. Então aqui Arão, como sendo um pai para os outros sacerdotes, ele estava dando um exemplo para ser seguido. Ou seja, ele estava ensinando a eles como andar no caminho, mas andando naquele caminho. Olha, eu não só ensino para vocês a lei sobre o luto, como eu também vou obedecer essa lei do luto. Arão não se descabelou, não se rasgou, não saiu do santuário, não abandonou o serviço santo. Ele viveu, obedeceu aquela lei ali, à risca, exatamente do jeito que o Senhor tinha determinado para eles. Lá em Provérbios 22,
6 diz, né, que devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela for velha, ela não se afaste desse caminho. Então entenda que se uma criança não pode aprender a andar no caminho se você não estiver do lado dela. Como que um pai vai ensinar a criança a andar no caminho se ele não estiver do lado dela? Como que uma mãe vai ensinar a criança a andar no caminho se ela não estiver do lado dele? Como? Como, minha irmã? Como, meu irmão? Sabia que a criança tem uma alma de esponja? Você sabia disso? Tudo que se ensina para a criança, ela aprende. Tudo que se ensina para ela, ela aprende. Então nós adultos é que temos que purificar essa água, onde a criança vai ali mergulhar a sua alma. Mas nós só vamos fornecer água limpa para essa criança se nós formos purificados, se nós formos pessoas santas, pessoas de bons princípios. Tantas pessoas aí, infelizmente, tantas mães, tantos pais ensinando tantas coisas erradas para os seus filhos, ensinando mentira, ensinando sensualidades. É muito triste ver tudo isso, minha irmã e meu irmão, é muito triste. Isso não é moralismo, não, isso é a verdade dos nossos tempos. Eu tenho um exemplo desses dentro da minha casa, da minha parentela. Da minha parentela. Quem sou eu para ficar falando da tua família, minha irmã? Acho que Jesus até me castiga, não é? Tem que falar dos exemplos que eu vejo na minha. Às vezes corrige o menino, mente não. Mas quem é que mente? Ela mente, a pessoa mente, o pai mente, a mãe mente. A criança vai fazer o quê? A criança vai mentir, vai aprender a mentir. Porque a criança, ela observa tudo. Ela é muito mais observadora do que os adultos. Ela observa tudo. E ela imita o comportamento dos pais. É a esponja que mergulha na água e suga toda aquela água. Então temos que tomar cuidado. Às vezes quer corrigir o menino. Ah, menino, você está falando palavrão. Aí depois se desculpa. Ah, aprendeu na escola. Aprendeu na escola, não. Viu o pai falando com a mãe falando com o pai. E depois a criança repete, se acha no direito também de falar com o irmãozinho. Falar com o irmãozinho. Não importa com quem a criança convive ao redor dela, o papel da mãe e do pai é que é muito importante. É por isso que o Senhor fala, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. A mãe educa, o pai que educa. E tem que oferecer essa água limpa para a criança mergulhar. E só mesmo sendo santificados. Por isso tem que falar, quando uma mãe tem um filho que está mentindo muito, tem que falar, Senhor, me perdoa pelas minhas mentiras, me ajuda a andar em verdade, para que meu filho seja liberto dessa mentira. Porque bater na criança não vai adiantar, pôr de castigo não vai adiantar. Porque tem coisas, minha irmã e meu irmão, que é espiritual. E aquilo que é espiritual só sai com arrependimento, com reconhecimento e arrependimento. Você tem que reconhecer, se arrepender e pedir a misericórdia do Pai. Não é castigo, não é força, não é violência. Nada é por força e violência. Então entenda isso. Arão, ele viveu o luto segundo as leis de Deus, dando exemplo para os outros sacerdotes, e os outros sacerdotes iriam viver aquele luto daquela forma, dando exemplo para aqueles jovens que iriam crescer um dia e serem os sacerdotes do futuro. É olhando para eles que eles iriam aprender. Olha, nós não podemos tocar no morto, nós não podemos nos contaminar por causa de morto algum, nós não podemos nos descabelar, fazer tatuagem. Tudo isso era a maneira como os pagãos faziam. Nós não podemos. Então vamos orar e pedir ao Senhor que cada vez mais nós possamos ser bons exemplos
para aqueles que virão, em nome do Senhor Jesus. Por isso que a mulher mais velha, ela tem que dar exemplo para as mais novas. Ela tem que ensinar a mais nova a ser boa dona de casa, a amar o marido, os filhos. É sempre a mais velha dando exemplo para a mais nova. É o mais velho dando exemplo para o mais novo. Então vou falar assim, é o mais experiente dando exemplo para o mais jovem. É o jovem dando exemplo para a criança. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade. Jesus, como filho primogênito, porque ele era unigênito e por nossa causa ele passou a ser o primogênito. Ele nos deu o exemplo de como agradar o Pai, de como servir o Pai. Amém? Então nós também temos que dar um exemplo nessa vida. Vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, Pai querido, eu te louvo, Jesus, porque o Senhor, como sendo o Filho primogênito do Pai, o Senhor deu para nós o exemplo, o maior exemplo de como agradar ao nosso Deus, de como agradar ao nosso Pai. O Senhor deu um exemplo de obediência, o Senhor deu um exemplo de santificação, o Senhor deu um exemplo de bondade, o Senhor deu um exemplo de perdão. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, como igreja, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da vida desses meus irmãos que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração. Que o Senhor tenha misericórdia da vida das intercessoras e de todos os nossos familiares. E que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor Jesus, a sermos nessa terra bons exemplos, em nome do Senhor Jesus. Bons exemplos. Em pessoas que vão dar exemplo de perdão, exemplos de santificação, exemplos de bondade, de benignidade, de amor, de justiça. Pessoas que vão dar exemplos onde a nossa justiça verdadeiramente vai exceder a justiça daqueles que se dizem religiosos. Nos ajuda, Senhor, a te agradar, Pai querido, o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a ter vidas santificadas no teu altar. Nos ajuda, Pai. Arão enfrentou o luto, Pai, dando exemplo para aqueles outros sacerdotes. Ele não chorou, ele não se descabelou, porque assim estava escrito na tua lei. Então, Pai, nos ensina, Pai, a obedecer cada vez mais a tua palavra, para que por meio da nossa conduta todos possam ver como te agradar. Que assim seja, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Então agora vamos para a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda. Amém, minha irmã e meu irmão. Vamos orar, louvar e agradecer ao nosso Deus pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigada, Senhor. Louvamos e bendizemos o teu santo nome. Minha irmã e meu irmão, ajude-nos a evangelizar, se inscreva no nosso canal e dê o seu like e que Jesus os abençoe poderosamente. Vamos orar, mas primeiro, minha irmã e meu irmão, eu quero agradecer ao Senhor pela bênção que Ele concedeu a mim. Eu consegui reformar a minha área de tanque, minha área de serviço, que estava com um piso muito feio. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui reformar, consegui favor a pessoa que é um irmão em Cristo que fez o serviço para mim. Senhor, eu te agradeço, eu louvo, glorifico o Senhor em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve comigo esse tempo todo. Vamos orar para as nossas irmãs e irmãos que estão clamando pelos seus entes queridos que estão no mundo das drogas. É o fumo, é o álcool, é o crack, a maconha, a cocaína. São pais, mães, irmãs clamando pelos seus entes queridos. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura e libertação para os nossos irmãos que estão nos vícios. Te agradecemos.
Também, Senhor, estamos orando para irmãs e irmãos que estão em tratamento de câncer, câncer de mama, útero, ovário, câncer de pulmão, irmãos com câncer de próstata, câncer de pele. Mas nós te clamamos, Senhor, tende compaixão, nos livre dessas moléstias, Senhor, te pedimos no nome de Cristo Jesus. Oramos também para irmãs que estão em tratamento de diabetes, de lúpus, que o Senhor possa tirar a sequela dos nossos organismos, Senhor. Te pedimos também no nome de Cristo Jesus. Estamos orando por cirurgia da nossa irmã de catarata, que seja muito bem sucedido, que não haja nenhuma infecção, nenhuma inflamação, que corra tudo bem e que a visão da nossa irmã seja restaurada 100%, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Também estamos orando para irmãs grávidas com pressão alta e diabetes gestacional. Que o Senhor possa equilibrar o organismo das nossas irmãs para que elas tenham uma gravidez saudável, tranquila, e que tudo corra bem, que seus bebês nasçam bebês saudáveis, bebês do Salmo 128, que farão diferença na geração deles, Senhor. Muito obrigada. Estamos orando também para bebês que estão doentes, Senhor, com problemas de pele, bebês que estão internados em CTI, UTI, nos leitos e até em casa mesmo, com qualquer tipo de moléstia, com dengue, zika, chikungunya, bebês, crianças, jovens, adultos, idosos que estão passando neste momento por esse problema, Senhor. Te pedimos também para quem está em tratamento de rins, com problema renal, Senhor, e todo tipo de moléstia, Pai, que estão internados, que estão fazendo hemodiálise, nós te pedimos por eles, meu Pai, no nome de Cristo Jesus. Estamos orando também para irmãos que estão em tratamento de depressão, de esquizofrenia, de distúrbios neurológicos, idosos com Alzheimer. Nós te pedimos pelos nossos idosos e pelas nossas idosas, que o Senhor possa retroceder essa doença, fazer novos neurônios, Senhor, no nome de Jesus. Tudo é possível que crê e nós cremos, Senhor. Te pedimos também para quem está com problema de Parkinson, Senhor. Eu te peço para minha irmã, Senhor, que está acamada com o corpo cheio de feridas, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, da minha irmã, que haja cura, libertação e salvação para minha irmã, Senhor. Te peço pela minha sobrinha que toma conta dela e pela outra moça também que auxilia, que o Senhor possa tirar todo o problema de coluna, problema nos tendões, nos ombros, nos joelhos, nas articulações, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus que o Senhor dê muita sabedoria para minha sobrinha saber conduzir esta situação da melhor maneira possível, Senhor. Também estamos orando para irmãos que estão na fila do SUS, aguardando cirurgias, que o Senhor possa tocar no coração, Senhor, dessas pessoas, na mente dessas pessoas que têm o poder de assinar, Senhor, porque muita demora, e que o Senhor possa livrar os nossos irmãos das sequelas de tanta espera, Pai. Te pedimos no nome de Jesus. Também estamos orando para a proteção das nossas crianças, Senhor, dos nossos bebês, crianças, adolescentes, do norte, do sul, do leste e do oeste da nossa nação, Senhor. Livre-os da pedofilia, do homem e da mulher sanguinário, maligno, Senhor, do sequestrador. Nós te pedimos como igreja, no nome de Cristo Jesus. Também estamos te pedindo proteção para as crianças que ainda estão no ventre sendo geradas, que essa lei maldita do aborto caia por terra. Não aceitamos isso na nossa pátria, Senhor. Proteja os nossos bebês que ainda estão sendo gerados, meu Deus. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia no nome de Jesus. Estamos orando também para adolescentes rebeldes, adolescentes que estão com esse espírito maligno de rebeldia, Senhor. Tira isso, Senhor. Nós te pedimos da mente e do coração desses jovens, Senhor. É jovem e adolescente com esse espírito de rebelião. Nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos também para jovens, adolescentes, adultos, idosos que se afastaram da sua igreja, Senhor, que eles voltem para o convívio com os irmãos, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Estamos orando para a aposentadoria de irmãos e irmãs, Senhor. Tende misericórdia, meu Pai. Trabalhadores rurais, autônomos, essa minha irmã,
porque aconteceu tantos problemas que nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós cremos que Tu és o justo juiz, Senhor. Te pedimos por ela e por todos que estão passando neste momento por esse transtorno. Te pedimos também para que o Senhor possa abençoar os nossos empresários, aumentar a clientela deles, que eles sejam ricos e abastados, bem-sucedidos. Os nossos empresários e empresárias, Senhor, que eles possam poder contribuir no Teu reino, ajudando os Teus missionários e as Tuas missionárias. Oramos também para irmãs que fazem faxina, doces, salgados, irmãs que trabalham com refeições, que elas sejam muito bem-sucedidas, que o Senhor possa aumentar a clientela das nossas irmãs. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Estamos orando também, Senhor, para a restauração de casamentos, meu Pai, que o Senhor possa restaurar o casamento dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Não deixe Satanás destruir o casamento deles, Senhor, a família deles, família propósito do Senhor, que eles sejam restaurados e que possam continuar e ser a família do Salmo 128. E para aquelas irmãs e irmãos que pretendem se casar, constituir família, que eles sejam abençoados no nome de Jesus, Senhor. Eles sejam a família também do Salmo 128. Estamos orando para Israel, Senhor, que o Senhor possa abençoar Israel, abençoar os nossos irmãos que estão ali, Senhor, sofrendo ataque do antissemita, do terrorista, do homem-bomba, Senhor. Tente misericórdia, Senhor. Envie para Israel miríades e miríades de anjos para guardar o seu povo, Senhor. Visite com os Teus anjos a faixa de Gaza, Senhor. Livre os nossos irmãos que ainda estão na mão dos sequestradores, Pai. É jovem, adulto, é criança, até bebê, Senhor. Tente misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Dê estratégia, visão de águia para os soldados e as soldados que estão na linha de frente, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus e que esses terroristas possam ter a mente deles aplacadas por tanta violência, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa tocar na mente desses homens e tirar deles essa violência, essa malignidade, Senhor. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Também estamos orando para irmãs e irmãos que moram no exterior, que eles não sofram ataque de xenofobia, Senhor, nem eles, nem as suas crianças que estão indo para as escolas. Temos irmão na Europa, na França, na Itália, Portugal, Espanha, na Oceania, no Oriente Médio, no Japão, que o Senhor possa proteger os nossos irmãos, Senhor, na África, em todo canto, em todo onde tiver um irmão, que eles sejam guardados, uma irmã, e as crianças, que eles sejam guardados e protegidos de todo crime de xenofobia. Também estamos orando para os nossos irmãos que estão, sobrinhos e sobrinhas que estão nos Estados Unidos, que só possa protegê-los, guardá-los de toda malignidade, de todo sequestrador, de todo pedófilo, Senhor, os nossos pequeninos que estão indo para as escolas, que eles sejam protegidos no nome de Jesus, Senhor. Te pedimos como igreja. Também estamos Te pedindo para irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos no trabalho, que professam o nome de Jesus e porque não aceitam corrupção e suborno e nenhuma falcatrua e por isso estão sendo perseguidos. Nós Te pedimos por eles, Pai, no nome de Jesus. Também estamos Te pedindo para o nosso país, Senhor, do vereador até o mais alto cargo da nação, que esses homens possam ser movidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, a fazer leis que beneficiem o pobre, o necessitado, o desvalido, que possa beneficiar o pequeno, o médio, o grande empresário, industrial, agricultor, Senhor, que possa fazer moradia, Senhor, em locais seguros para tirar os nossos irmãos e irmãs das encostas, das áreas de risco, Senhor. Nós Te pedimos no nome de Jesus, leis que abençoe o Seu povo, que saneamento básico, Senhor, para acabar com essa pestilência, Pai, dessa dengue. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Também Te pedimos pelo SUS, Senhor, pelos médicos, médicas e todo o corpo clínico do SUS, que haja equipamentos de última geração, equipamentos de ponta para diagnósticos precisos, remédios abençoados que não nos causam nenhum efeito colateral, que só varra também com toda a corrupção na nossa pátria, o SUS, qualquer parte onde tiver uma raiz de corrupção, Senhor, que ela seja arrancada com mão forte, Senhor,
Não aceitamos mais tanta corrupção. Chega, meu Pai, dá um basta nisso. Tende misericórdia de nós. Oramos pelas nossas escolas, Senhor, do maternal até as faculdades. Que o Senhor possa proteger as nossas crianças, os nossos bebês que estão na creche. Livre-os de todo ataque, de toda malignidade, toda perversidade do ser humano, Senhor. Que eles sejam bem tratados, que eles sejam amados ali naqueles locais. E que o Senhor possa varrer das escolas, Pai, do maternal até a universidade, toda ideologia contrária, toda malignidade que está sendo pregada nessas escolas, que elas caiam por terra, em nome de Jesus, que nós te pedimos, Senhor. Te pedimos também para os nossos pastores e pastoras, que o Senhor possa abençoar os nossos pastores, as nossas pastoras, com sabedoria, com paz, Senhor. Livre-os de todo homem maligno, Senhor, de todo ataque das trevas, Pai, de toda intolerância, Senhor. Tende misericórdia da sua igreja, da Igreja de Cristo na nação brasileira. Nós te pedimos, Senhor, para que nenhum lobo em pele de cordeiro suba no teu altar para pregar heresias, Senhor, para pregar seitas, ideologias que não estão de acordo com os teus evangelhos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus e oramos para que os filhos e as filhas dos pastores e das nossas pastoras sejam abençoados, Senhor. Sejam homens, rapazes, jovens, todos muito abençoados, que eles não tragam nenhuma vergonha, nenhum transtorno, que Satanás não ataque a mente deles, Pai. Nós te pedimos como igreja, no nome de Jesus, que eles sejam a família do Salmo 128. Minha irmã e meu irmão, orem para os pastores das suas denominações, para que tenhamos dias de paz, dias de calmaria, porque os tempos são maus, mas aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu te agradeço pela minha conquista de poder reformar a minha área mais uma vez, Senhor. Tudo foi feito de acordo com como eu queria, graças ao Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada mesmo. Minha irmã e meu irmão, fiquem bem, fiquem na paz. Amo vocês.